Oi, gente, nossa senhora, nem lembro qual foi a última vez que eu fiz uma live aqui no meu perfil, sozinha, né? Eu sempre faço live com amigos, enfim, para falar sobre vários assuntos, mas hoje eu queria conversar com vocês. Lembram que mais cedo eu falei nos stories que eu queria conversar com vocês sobre o caso do garoto Lucas e toda essa história que rolou e também o fato de que há uma crueldade muito grande na internet que talvez seja corresponsável por isso que aconteceu. E eu não vou ficar me alongando muito aqui, sejam todos bem-vindos, não vou ficar cumprimentando um por um. Eu acho que eu vou desativar os comentários para que não tenha nenhuma distração, tá? Nem da gente, nem da minha parte, nem da parte de vocês aí. Mas enfim, mais pro final da live eu reabro os comentários, tá? Desativar comentários, desativar perguntas, pronto. Gente, o que aconteceu? Antes de ontem, não sei, nesses últimos 2, 3 dias, uma amiga me falou sobre o caso do menino Lucas, a Ju. Na verdade, ela perguntou se eu tinha visto o que tinha acontecido, né? Falou assim, Mari, você viu essa coisa do garoto lá que se suicidou e tal? Depois de ter postado um vídeo no TikTok, aí começou a receber um monte de comentários. Então eu falei, poxa, eu não vi. Tô 100% por fora disso, não sei o que aconteceu. E aí, ela me mandou o vídeo da mãe do garoto. E aí eu fui assistir ao vídeo, né? E pra mim, a primeira surpresa, a mãe dele é uma cantora muito conhecida no Nordeste, a Valquíria. Ela foi, não sei se ela ainda na verdade eu não sei nem se a banda ainda existe, mas ela era cantora, vocalista da banda Magníficos, uma banda de forró que quem é nordestino aqui não tem como não conhecer. Eu era apaixonada por Magníficos. Já perdi as contas de quantas vezes eu chorei pelos meus crushes ouvindo Magníficos na adolescência. E aí, para minha surpresa, era uma pessoa que eu, claro, não a conheço, né? Nunca vi na vida pessoalmente. Quer dizer, até já vi porque eu já fui para show deles. Mas eu não a conheço. Só que para minha surpresa era uma pessoa que eu sabia quem era. E aí eu fui assistir ao vídeo. E é muito pesado. É muito pesado o que ela fala. Como ela conta, né, o que aconteceu. Ela assim, é uma situação uma dor tão dilacerante que ela nem fala nada sobre o que aconteceu. Ela apenas chora abraçada com o moletom do filho e fala que assim as pessoas não sabem a dor que ela está sentindo e de fato não sabem, né? E aí quando eu procurei ver o que tinha acontecido, eu fui buscar na internet, né? Vi os vídeos que ele publicou no TikTok, né? Que deram origem a essa centena de milhares de comentários cruéis. Eu achei o vídeo super... Assim, eu nem tenho que achar nada, né? O moleque fazia o que ele quisesse, eu nem tenho que achar nada. Mas eu tentei entender se havia alguma coisa ali naquele vídeo que talvez desse margem para que as pessoas comentassem, sabe? Eu tentei entender, essa é a questão. E não consegui, porque não tem absolutamente nada de errado naquele vídeo. E mesmo que tivesse, né, a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que não há justificativa para você ser cruel com os outros a partir do que os outros postam nas suas redes sociais. E é justamente sobre isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Eu vi esse vídeo da mãe, né, da Valquíria, e eu fiquei muito triste. Primeiro por uma coincidência curiosa, assim. O nome do garoto era Lucas e ele tinha 16 anos. O mesmo nome e a mesma idade do meu irmão mais novo. Quem eu amo, assim, absurdamente. E um menino jovem, super bonito, cheio de alegria, um menino cheio de vida. E essa mãe conta ali naquele vídeo, ela tenta, porque ela não consegue, e ela não consegue porque é impossível, descrever a dor que ela estava sentindo, né? E assim, somente uma mãe que já esteve nessa situação, somente uma mãe que também já perdeu um filho,
sabe a dor da valquíria, né? Conhece a dor da valquíria. Porque assim, eu não consigo imaginar, né? Eu não sou mãe, eu nunca vivi esse amor materno, porque eu não tenho filhos, então é muito difícil você imaginar. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? É muito difícil. E é muito mais difícil quando você perde o seu filho por causa da crueldade dos outros. Porque às vezes a vida, né, coloca a gente em umas situações assim que não tem muito o que fazer, né? Às vezes é uma doença rara, às vezes é um acidente, né? Uma morte súbita, alguma coisa, e isso apavora, obviamente. A morte, ela é assustadora sob qualquer perspectiva, né? Mas quando é por uma razão assim, quando é por um motivo como esse, parece que dói um pouquinho mais, né? Porque você se sente, eu acredito, né? Você se sente ali como mãe, talvez um pouco responsável, não que ela tenha culpa de forma alguma, mas assim, ela é mãe, então ela vai sentir, tipo, meu Deus, onde eu errei, o que eu fiz para que isso acontecesse? Será que eu negligenciei alguma coisa? Será que isso aconteceu porque em determinado momento eu não dei a atenção que eu deveria ter dado para o meu filho? Enfim, essas questões todas, elas não nos interessam, né? Elas não nos dizem respeito, porque a gente não sabe. A gente não estava vivendo no seio daquela família. E mesmo que a gente tivesse, é muito difícil você apontar o dedo para a mãe, para o pai, né? E dizer, você errou por essa e essa razão, né? Até porque mães e pais, curiosamente, eu demorei para entender isso, mas eu entendi. São seres humanos, né? Então eles erram, eles falham como nós. Mas aí tudo bem, eu vi esse vídeo da Valquíria e aí eu fiquei muito triste e lembrei imediatamente de uma história, né? A grande história da humanidade, que todos aqui conhecem, óbvio, de uma mãe que viu o seu filho ser morto por causa da crueldade dos outros, né? Uma mãe que viu o seu filho ser crucificado e viu colocarem uma coroa de espinhos no seu filho, viu seu filho sangrar, viu seu filho ser espetado, viu seu filho chorar e não podia fazer nada, né? E essa mãe, obviamente, é Nossa Senhora, a Virgem Maria. E é muito doido tudo isso, porque assim, estar aqui na internet, e eu falo isso porque eu estou, e vocês todos também estão, uns se expõem um pouco mais, outros se expõem um pouco menos, e outros não expõem absolutamente nada, né? Usam as redes sociais apenas para acompanhar os perfis que gostam, mas não estão ali ativamente. Mas estar aqui na internet faz com que a gente perca um pouco da noção de espaço mesmo, sabe? O nosso espaço se confunde muito com o espaço do outro e o espaço do outro se confunde com o espaço do outro e por aí vai. E aí é tão importante que a gente lembre as pessoas, que a gente recorde as pessoas de que cada um tem o seu espaço privado ali e que aquele espaço deve ser respeitado. Mas ele se confunde por uma razão. As redes sociais são muito dinâmicas, né? Então você está aqui assistindo a minha live, mas aí acabou a live, você fecha e do nada você está vendo os stories da Renata. E aí do nada você está vendo os stories de outra pessoa, do Bruno. E você vai. E isso aqui aproxima muito as pessoas, né? Aproxima muito as pessoas, mas aproxima de uma maneira muito superficial. Porque, veja, é muito bom para mim estar com vocês aqui conversando. Mas tudo que eu vejo aqui nesse momento é a minha imagem refletida primeiramente e em segundo lugar um número aqui de pessoas que estão assistindo a essa live. Eu não sei quem são essas pessoas, eu nunca vi o rosto de vocês, no máximo
tem uns conhecidos, né, que eu vejo a carinha ali com certa frequência na caixinha de perguntas, nos comentários. Mas eu nunca cheguei perto de vocês. Eu nunca presenciei nenhum momento da vida íntima de vocês. A gente nunca se viu pessoalmente, né? A gente não sabe, e aí era nesse ponto que eu queria chegar, a gente não sabe daqui, a gente não consegue ver o que faz o outro sofrer. A gente não consegue ver quais são as dores que o outro tem. A gente não enxerga as cruzes que o outro carrega. É muito engraçado, porque às vezes você sai de casa, né, vai abrir a porta do elevador, dá de cara com o vizinho. Opa, tudo bem? O que a pessoa responde? Tudo bem. É conveniência. Às vezes, não tem nada bem com aquela pessoa. Não tem nada bom. Às vezes aquele dia é um dia de bosta, aquele é um dia de merda, ela tá triste, ela tá mal, ela perdeu o emprego, ela descobriu que o filho tá com um problema de saúde, né? Ela descobriu que ela tá com um problema de saúde. Cada um tem fantasmas particulares, né? A gente tem fantasmas particulares que assombram as nossas vidas. E por serem fantasmas, não serem figuras de carne e osso, os outros não veem, né? As pessoas não veem. Então, assim, justamente por isso, a gente não sabe o que o outro passa. A gente não sabe se aquilo que a gente vai falar... Olha só, presta bem atenção nisso. A gente não sabe se aquilo que a gente vai falar vai ser bom, vai ser indiferente, ou vai ser cruel, ou vai ser destrutivo. Quer dizer, a gente até sabe, né? Porque a gente conhece as palavras. A gente conhece e mais, a gente escolhe as palavras que a gente vai usar quando vai falar com alguém. A gente escolhe. Então é consciente que a gente diz alguma coisa, né? É consciente que a gente elogia alguém, que a gente critica alguém, que a gente insulta e que a gente agride alguém. É consciente. Mas o que acontece? A gente muitas vezes faz isso sem ter a menor ideia de como aquilo vai ser recebido pela outra pessoa. Então, muitas vezes, e aí eu vou pegar o exemplo do que aconteceu comigo hoje. Gente, isso é uma bobagem, tá? Isso é realmente uma bobagem. É só para ilustrar, para vocês entenderem. O pessoal veio falar que eu tinha gravado um story, a torneira estava aberta, enfim. É um recorte, né? As pessoas não viram que embaixo da torneira tinha uma panela suja que estava recebendo toda aquela água, porque era uma panela que eu precisava encher de água para poder lavar. E aí as pessoas viram aquilo 15 segundos. 15 segundos. Um dia tem 24 horas. Um dia só. A nossa vida dura anos, né? Vamos colocar aqui 80 anos. Vamos supor que a gente chegue aos 85 anos. O que são 85 anos perto de 15 segundos? 85 anos de vida, ou mais ou menos, perto de 15 segundos. Nada. É uma fração aquilo ali, de um tempo que a gente não consegue nem calcular, de tão pequeno que é. Mas as pessoas viram aquele story e imediatamente apontaram o dedo para mim e falaram: nossa, que absurdo, você está gastando água demais, além da conta, né? Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não pensa nos outros. Indiretamente, essa é a conclusão do que foi dito. Você é inconsequente, você é irresponsável, você vai destruir o planeta, você está acabando com o mundo. Se o mundo acabar, saiba que a culpa é sua. Em outras palavras, foi isso que as pessoas disseram para mim. Por causa de um story de 15 segundos, com uma torneira aberta, pingando dentro de uma panela, tá? Só que, aí vem a resposta que eu dei há pouco para uma seguidora na caixinha. Graças a Deus... Tá? Primeiramente, graças a Deus mesmo, a Deus. Em segundo lugar, graças à minha família, que sempre me educou para ser dessa forma. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu irmão mais velho, né, porque o mais novo não era nascido. Graças a Deus, graças à minha família e graças à forma como eu precisei lidar com isso aqui tão cedo, né? Eu comecei a escrever na internet, eu tinha 17 anos. Um ano só a mais do Lucas. Comecei a escrever na internet com 17 anos. E mais, eu comecei a escrever na internet sobre política.
que é um tema muito cabeludo, um tema muito polêmico, um tema que gera muito conflito, gera muita discussão, né? Enfim. E talvez isso, né, esses três fatores, Deus, minha família e o fato de eu estar aqui há tanto tempo, eu acho que essa combinação fez com que eu aprendesse, né, a lidar com isso. Então, quando alguém chega para mim e faz esse tipo de comentário que fizeram hoje, é indiferente. Isso não penetra na minha vida. Eu falo para vocês assim, de todo o meu coração. Não penetra. Não é algo que me abala, não é algo que me deixa mal, não é algo que vai me constranger, que vai me deixar magoada. Não é. Porque eu aprendi a lidar com isso, né? E a gente tem vários exemplos de outras pessoas aqui que também lidam com isso muito bem, sabe? Mas a gente é uma elite de pessoas que amadureceram muito jovens e que lidam com isso aqui e que resolveram peitar o negócio, elite no bom sentido, tá? Antes que eu seja cancelada pelo uso dessa palavra. Que resolveu peitar isso aqui, que botou a cara a tapa, que já enfrentou um monte de cancelamento e aprendeu a lidar. A gente é uma parcela muito pequena, né? A grande maioria das pessoas não tem esse ímpeto de responder, de reagir. Não tem. A grande maioria não tem, sabe? E aí vem a grande questão, que é onde entra a história do menino Lucas. Por quê que você faz isso? Se você não sabe o que dói no outro, se você não sabe a cruz que o outro carrega, se você não sabe se aquela pessoa está num dia bom ou num dia ruim, por que que você vai deliberadamente, voluntariamente ser cruel com aquela pessoa? Por quê? Qual o motivo? Por que que você vai entrar no perfil do TikTok de um garoto de 16 anos, gente, quase uma criança, sabe? E vai disparar assim um monte de comentário absurdo e vai ser cruel e vai escolher as piores palavras e vai agredir verbalmente da pior forma possível. Por que que você vai fazer isso? Por quê? Por que que gratuitamente você vai perder ali minutos do seu tempo pensando, escrevendo e enviando uma mensagem tão cruel para alguém? Sabe? Essa é a grande questão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí eu já estou falando um pouco de mim, né? Da minha história. Quem me segue aqui há muito mais tempo, né? Há muitos anos, tem gente que está aqui desde o começo, né? Que estava lá no Twitter e veio para cá. Quem me segue aqui há mais tempo pode notar que houve sim uma mudança na minha forma de lidar com isso aqui, na minha forma de falar com as pessoas. E o que foi que mudou? Mudou que eu era muito reativa, que eu era grosseira muitas vezes. Para ser muito sincera, eu era escrota em algumas situações. Faço aqui essa confissão para vocês de coração aberto. Eu era escrota em muitas situações. Às vezes uma pessoa vinha me perguntar uma coisa com a melhor das intenções, sabe? Numa boa. E aquilo, por alguma razão, me pegava e eu tirava aquela pessoa para Cristo, sabe? E dava uma resposta agressiva e era, sei lá, chata, grosseira. E eu fui assim por muito tempo e, curiosamente, as pessoas sempre gostaram, né? Por quê? Porque isso chama atenção. Porque isso mostra, olha só, lembra que eu falei para vocês sobre vícios que são vistos como virtudes? Pois então, essa minha postura, ela era vista por algumas pessoas como firmeza. Olha como a Mari é firme, olha como a Mari é objetiva, olha como a Mari é direta. Não, gente, não. Não era firmeza, não era objetividade, não era clareza, não. Era grosseria gratuita. Clara, eu consigo perceber que eu sou hoje. Clara, eu estou sendo agora, conversando aqui com vocês. Mas eu não era, entendeu? E eu dava umas respostas muito desnecessárias para algumas pessoas. E aí depois eu comecei a perceber, e vou falar para vocês, o que me fez perceber isso
Foi uma única coisa me despertou para essa realidade. Uma única coisa me puxou assim, ó, desce desse pedestal. Foi a minha conversão ao cristianismo. Eu sei que eu tenho falado muito disso aqui, mas é porque vocês gostam. Mas eu não posso falar de mim sem falar da minha conversão. Porque não existe Mariana sem essa história, sem esse capítulo da minha história, porque é o capítulo mais importante do livro da minha vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque somente a partir da minha conversão, somente a partir do meu entendimento de quem foi Cristo, do que é o cristianismo, por que a gente segue Cristo, por que a gente ama Cristo, por que Cristo veio, por que Cristo foi. Somente quando a gente entende tudo isso, e somente quando a gente está disposto, está com o coração aberto para seguir essa palavra, para seguir esse verbo, é que a gente consegue compreender que muitas das nossas virtudes não são virtudes, são vícios. Já falei para vocês da minha ira, tenho ainda é algo que eu tento contornar, mas eu vou falar para vocês com relação a isso, né? Essa acidez desnecessária, essa grosseria desnecessária. Quando eu me tornei cristã, uma vez eu li em algum lugar, não lembro onde foi nem quem escreveu, que logo quando eu me tornei cristã, assim, de imediato, tá? Alguém dizia assim, a gente tá aqui nesse mundo que é um mundo bosta, é um mundo cruel, é um mundo ruim, um mundo caído, cheio de pecado, cheio de ruindade. A gente está aqui nesse mundo para ter retidão, né? Para ter retidão moral. E a gente só vai conseguir ter retidão na vida se a gente imitar Cristo. Se a gente imitar Cristo, se a gente seguir os passos que Cristo, as pegadas que Cristo deixou pra gente, né? O caminho. E aí quando eu li aquilo, eu falei, nossa, não é possível. Mas isso foi se mostrando cada vez mais presente na minha vida de outras formas. E de fato eu compreendi que é verdade. A gente precisa ser imitação de Cristo. E é muito difícil. Você tem noção do que é você ser imitação de Cristo? Você não tem noção. Não dá. Não tem como. Cristo é perfeito. E a gente é uma bosta. Mas a gente tem que pelo menos tentar, porque a intenção revela muito da gente. A intenção revela o nosso objetivo, entendeu? A gente não vai conseguir sempre. Óbvio que não. Se a gente conseguisse imitar Cristo sempre, a gente era o próprio Cristo, né? Teriam vários Cristos no mundo. A gente não consegue. A gente falha, a gente tem recaída, a gente faz besteira. Sempre, isso vai acontecer sempre. Mas a gente tem que ter a intenção muito clara de seguir esse caminho. E ter entendido isso me fez entender o básico. O básico. Imagina só se Cristo tivesse um Instagram e ele colocasse uma caixinha de pergunta. E alguém fizesse uma pergunta óbvia para ele e que ele já respondeu. Como será que Cristo ia responder essa caixinha? Vá olhar os destaques. Eu não já falei para você que está nos destaques? Que coisa! Vou ter que ficar repetindo isso o tempo inteiro? Será? Ou será que Cristo ia dizer assim, filho, eu já te dei essa palavra. Olha aqui, tá ali. Ia mostrar o caminho, ia apontar o caminho. Será? Será que Cristo ia dar chilique quando alguém perguntasse alguma coisa que já tivesse em destaque? Não ia não, gente. Não ia não. E, repito, às vezes eu dou, né? Às vezes eu dou. Claro, eu ainda tô, né, seguindo aqui o caminho. Eu tô tentando. Às vezes eu ainda recaio nisso. Mas eu tenho tido a intenção de não fazê-lo mais. Porque isso é horrível. Ser cruel gratuitamente com os outros é injustificável. É injustificável. Eu tô falando gratuitamente, tá? Tô falando gratuitamente. Se alguém te ofende, se alguém te agride, é seu dever se defender. São coisas completamente diferentes. Mas gratuitamente, a pessoa tá lá numa boa, a pessoa só quer te ouvir, a pessoa só quer uma direção. E você responder de maneira grosseira, estúpida, pra mim não faz sentido, entendeu? Embora eu ainda cometa esse erro muitas vezes. Mas a intenção diz muito sobre a gente, né? E aí, voltando a esse ponto de sermos imitação de Cristo,
Eu fico pensando nisso o tempo todo, em tudo que eu vou fazer na vida. E olha só, é um caminho sem volta. É uma chave que você vira na sua cabeça e que você não consegue desvirar. Você não consegue desfazer esse entendimento que você assume, que você tem, essa postura que você assume. Você não consegue. Porque para tudo, você pensa nisso. Em qualquer situação, em qualquer realidade, você pensa nisso. E é o que você tem que pensar. O que Cristo faria se estivesse no meu lugar agora? Como Cristo agiria diante disso? Entendeu? E aí, gente, é muito triste o que aconteceu com o menino Lucas, porque por mais que a gente tente achar que não, a gente é responsável por isso, sim. A gente tem um pouquinho de culpa, sabe? Ou muita. A gente tem. Porque a gente não mede como vai falar com os outros. A gente não pensa que aquilo pode ser recebido da pior forma possível. Aquilo que a gente vai falar, que da boca da gente vai sair de um jeito, pode ser completamente destrutivo para quem ouve. Pode entrar pelo ouvido da pessoa e destruir a vida dela. E aí eu refaço a pergunta que eu fiz. Por que você vai ser essa pessoa com os outros? Por quê? Por quê? Qual o motivo? O que você ganha? O que você oferece? O que você dá? O que você tem de retorno? Não tem razão, não tem justificativa. É o mal pelo mal. É a crueldade pela crueldade. É só isso. É só para ser cruel, é só para ser escroto. Porque para algumas pessoas, isso é uma alegria. Mas é uma alegria que passa. Já falei aqui também sobre isso. Nossos sentimentos são efêmeros, eles são animais, são irracionais. Né? Essa é a nossa característica mais animal possível, a emoção. É como a gente lida com as situações externas ao nosso corpo. Né? Essas são as nossas emoções. E aí, pra quê? Pra que você vai fazer isso? Né? Pra quê? Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Se você não vai abrir a boca para edificar a vida de outra pessoa, se você não vai abrir a boca para tentar ajudar o seu amigo, para tentar ajudar o seu irmão ali, para tentar ajudar um colega, para tentar ajudar um desconhecido que pede informação no meio da rua, se você não vai abrir a boca para ser útil e para dizer coisas interessantes e bonitas, não abre. Não vai lá, gente. Não vai no Instagram de um garoto de 16 anos que não tem a maturidade que a gente tem para lidar com isso e dispara centenas de milhares de comentários cruéis. Não faz isso. Você não faz isso em nenhum lugar do mundo, em nenhum contexto histórico, político, cultural. Isso é ok. Não é. Não é. Mas a internet fez com que as pessoas passassem a achar que esse tipo de comportamento é legítimo. Olha só, você está se expondo então, né? Você tem a obrigação de ouvir o que eu quiser te dizer. Não tem obrigação, entendeu? Eu não tenho obrigação, você não tem obrigação de ouvir o que outra pessoa veio te dizer no seu espaço. Não tem, né? Muito menos você tem que engolir isso a seco, muito menos você tem que achar que aquela pessoa está fazendo algo virtuoso. Não tá, né? Eu lembro muito bem de um episódio que aconteceu e que a Lara fez até um destaque muito bom sobre isso. Uma atriz, acho que foi a Bruna Marquezine, se eu não me engano, postou umas fotos num período que ela estava bem magra para um papel que ela ia fazer na TV, ou foi em filme, não sei. E você olhava os comentários da foto dela, era inacreditável, assim. Você olhava o Instagram dela e abria os comentários, era inacreditável. Era inacreditável quanto as pessoas podem ser gratuitamente cruéis só porque a menina tá magra. E aí, se tivesse gorda, também iam fazer esse comentário. E aí, se tivesse com um corpo bonito, iam dar um jeito de fazer, bonito aos olhos deles, né? Iam dar um jeito de fazer os mesmos comentários. Se corta o cabelo tá ruim, se deixa longo tá ruim, né? Se faz a sobrancelha de um jeito tá ruim, se faz de outro tá ruim. Porque para essas pessoas,
é a maldade pela maldade, entendeu? É a crítica pela crítica, é o apontar do dedo pelo apontar do dedo. É só isso. Até me perguntaram hoje na caixinha, se você estivesse fazendo coisas boas pelo meio ambiente, não iam te criticar. Iam, mas óbvio que iam. Óbvio que iam. Dia desse eu vi a notícia de um bilionário aí que resolveu doar, sei lá, 20 milhões, 200 milhões, não sei, da fortuna dele para caridade. Eu achava que isso não aconteceria nunca, mas aconteceu. As pessoas foram lá e reclamaram. É pouco. Geralmente pessoas que não dão R$1 para um pedinte num semáforo, né? É pouco. Ele é bilionário, ele poderia ter dado muito mais. Então vocês estão entendendo que assim, não importa o que você faça, que é isso que eu sempre falo aqui, não importa o que você faça, sempre vai ter alguém que vai encher o saco, sempre vai ter alguém que vai criticar, que vai apontar o dedo, que vai te julgar, que vai te condenar, sempre vai ter, sempre vai ter, sempre vai ter. Porque para essas pessoas, essa ação por si só basta. Isso basta, é aí que mora a alegria dela, entendeu? É aí que mora, a alegria dela está em ferir a outra pessoa. E isso é muito triste, mas isso é mais comum do que parece. E claro, vocês que estão me assistindo aqui são mais de 1000 pessoas, eu acho que vocês não são essas pessoas. Eu acho que vocês não se comportam desse jeito, né? De fazerem a crueldade pela crueldade. Mas muitas vezes não é só isso. Não é isso tudo, sabe? Às vezes é menos. Às vezes é um jeitinho que a gente fala, às vezes é uma palavrinha que a gente diz, às vezes é um passivo-agressivo suave que a gente faz com os outros, é um pouco de inveja, um pouco de ressentimento por algo que o outro conquistou e você não. Às vezes a gente cai nessa besteira e é normal que a gente caia, né? Porque, vou repetir o que eu sempre falo, a gente é humano e a gente vai continuar falhando, sempre. Mas o importante é que a gente tenha o objetivo de não fazer mais, que a gente tenha a intenção de não fazer mais. Repito, que a gente tenha a vontade genuína de ser imitação de Cristo. E aí, qual é a grande sacada disso tudo? É que sempre que você estiver prestes a ser essa pessoa, que às vezes a gente está ali na iminência, né, de ser uma pessoa cruel com os outros, pensa, o que é que Cristo faria no meu lugar? Será que ele seria cruel? Será que ele iria lá no perfil do TikTok do Lucas xingar o menino de tudo quanto é coisa? Eu acho que não. E aí quando você toma essa consciência, você se envergonha profundamente. Você sente tanta vergonha de você mesmo, fala, putz, como é que eu pude achar que isso seria legal? E aí você começa a ponderar todas as suas outras atitudes. E aí você muda de verdade. Você se transforma de verdade. Você evolui e amadurece de verdade. Porque mora aí, entendeu? É aí onde mora essa virada de chave. É você entender que se não for para edificar a outra pessoa, se não for para ser gentil, porque é isso que a gente tem que ser. E olha que a pessoa que vos fala é a pessoa que, meu Deus do céu, foi grossa e é ainda, né? Que eu não virei um anjo querubim, né? Vamos ser justos aqui, vamos ser sinceros. Eu não virei um anjo querubim. Mas a pessoa que mais fez isso a vida inteira e achava que estava tudo bem. Eu achava que era bom, né? Não, nossa, olha como eu sou uma pessoa segura, confiante. É como a gente confunde as coisas, né? Não, Mariana, você era pau no cu. Você era escrota, uma escrota de merda. Era isso que você era. Era isso que você era. Você não era confiante, direta, clara, objetiva. Não, Mariana. Direta, clara, objetiva, segura, você está se tornando agora. Agora. Mas antes você era só uma escrotinha mesmo. E é muito bom a gente entender isso sobre nós mesmos, né? Porque aí a gente vê o quanto a gente é miserável, né? O quanto a gente é miserável, o quanto a gente está errando o tempo inteiro, o quanto a gente está fazendo besteira o tempo inteiro. Por isso que eu digo para vocês, gente, que o perdão ele consiste justamente nesse entendimento
de que todos nós erramos o tempo todo. E você perdoa porque você sabe que você também faz aquilo, né? O perdão é o reconhecimento de que você também é capaz de ser filho da puta. Porque a gente é capaz, só que a gente acha que não. Mas enfim, deixando a prolixidade de lado, porque eu já tô indo para outro assunto, né? Que vocês me conhecem que eu sou essa pessoa. Me chamou muita atenção, no caso do menino Lucas, esse ponto especificamente. A gente fala, muito se falou, né? Eu vi muita gente na internet questionando. Sempre que acontece um episódio assim, sempre vou olhar o Twitter, eu sempre olho aqui o Explorar do Instagram, que eu quero ver o que está sendo comentado sobre o caso, né? É interessante observar pontos de vista diferentes do meu, né? Observar como as pessoas estão recebendo aquilo, como elas estão entendendo aquilo. E eu vi muita gente questionando se a mãe não foi negligente, se a mãe, se o uso, né, indiscriminado das redes sociais hoje por crianças e adolescentes não é algo que a gente tem que de fato abrir o olho. Sim, claro, sim, óbvio. Mas eu queria trazer esse ponto especificamente, porque todos os outros, todo mundo já está comentando, legitimamente, claro, tem que comentar. Mas esse ponto foi o que me chamou muita atenção. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente não sabe muitas vezes não sempre, né? A coisa do fantasma que eu falei, a gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe o nível de maturidade que o outro tem para lidar com uma coisa ou outra, a gente não sabe nada. Então, assim, as pessoas que foram lá, né, e que fizeram comentários tão absurdos, que foram cruéis com esse menino, por causa de um vídeo bobo que ele postou com um amigo, né, que depois o coitado tentou até se justificar para dizer, gente, não é isso, sabe, como se ele tivesse que justificar. Mas ele justificou e mesmo assim as pessoas não se deram por vencidas, elas continuaram sendo escrotas com o menino, elas continuaram agredindo, continuaram pisoteando, continuaram crucificando o moleque. E para uma criança de 16 anos, que eu não sei como era a cabeça dele, porque eu não estava na cabeça dele, eu estou na minha, e nem a minha eu sei direito como é que é. Para um moleque assim, eu não sei se é igual como é para mim. Entendeu? Eu não sei não, eu tenho certeza que não era. Porque ele se suicidou, ele tirou a própria vida. E a gente tem que assumir um pouco dessa responsabilidade, gente. Não dá para dizer, foda-se, problema dele. Ele fez essa escolha. Tá, mas e a gente? E quanto a gente foi combustível para isso? E quanto a gente incentivou isso? E quanto a gente despertou essa dor nesse menino a ponto dele achar que não valia mais a pena viver? Tem que pensar isso sim, tem que assumir a responsabilidade, tem que assumir a culpa. Se você pode tratar uma pessoa bem, se você pode dar amor, carinho para uma pessoa e você não dá, porque você prefere ser escroto, ser cruel, você tem culpa sim. Você tem culpa sim, entendeu? Então é isso, gente. Não era para ser uma live de 2 horas, era só para bater esse papo com vocês. Eu vou abrir aqui os comentários pra gente conversar um pouquinho, para vocês me falarem alguma coisa aqui. Mas era esse ponto que eu queria conversar com vocês, sabe? Eu fiquei muito triste com essa história. Eu fiquei, naturalmente, né? Não tem como não ficar. Eu fiquei muito triste, eu fiquei, mal mesmo, porque assim, moleque de 16 anos, gente, a idade do meu irmão, sabe? Eu tenho um irmão com essa idade, eu tenho um irmão chamado Lucas com essa idade, assim, sabe? E poderia ter sido ele. Poderia ter sido o filho de vocês. Poderia ter sido, inclusive, o filho do filho da puta que vai lá fazer comentário cruel. Poderia, sabe? E a gente não para pra pensar nisso um segundo sequer. Um segundo. A gente tá no automático de agredir, sabe, os outros. Sei lá. E isso aqui também é um meia-culpa, tá? Eu tô falando isso, vocês reparem que eu tô falando o tempo inteiro, a gente é culpado, a gente é responsável, porque eu também sou.
Eu também sou, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Porque muitas vezes eu também sou essa pessoa que é grosseira, que é estúpida, que é sem noção, sabe? Então eu também tenho responsabilidade sobre isso. Enfim, era esse papo que eu queria bater com vocês. E espero que, sei lá, sirva para alguém, sirva de reflexão para alguém. Também se não servir, ok, eu quis falar sobre isso. É foda, gente. É foda. É foda. Bom, fiquem com Deus. Se cuidem, tá? E é isso. Se vocês tiverem gostado da live, comentem aqui, deixem nos comentários. Depois a gente pode fazer outras lives. Vocês vão me dando sugestão aí de coisas pra fazer. Eu tenho tido dias muito corridos. Nossa senhora, eu vou enlouquecer. Não vou não. Tá ótimo. É que trabalho, tem que agradecer que é trabalho. Mas eu vou dar um jeitinho de vir aqui mais vezes, sabe? Sinto muita falta de conversar aqui com vocês. Nunca mais eu tinha feito uma live. Acho que eu fiz pouquíssimas lives aqui no meu perfil sozinha, né? Sempre faço com amigos, queridos, sobre assuntos específicos, mas eu prometo vir mais vezes. Basta vocês me pedirem que eu venho, eu juro que eu venho. Vou deixar a live salva. Vou deixar a live salva sim, vai ficar aqui no meu perfil. Acho esse assunto muito importante, porque embora a gente esteja falando de um caso específico, ele é atemporal, né? E quem não viu agora, né? Quem não estava aqui presente, pode assistir depois. Vai poder assistir depois. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.